própria revolta dos nossos compatriotas poderia resultar na eliminação completa do regime dos mulás. Se os 40 milhões de azerbaijanos no Irã se levantarem, nenhum poder poderá resistir a eles. O Azerbaijão está furioso com o Irã à medida que a guerra se espalha para suas fronteiras e essa raiva está rapidamente tomando forma. E essas pessoas desonrosas, aquelas que perpetraram este ato de terror contra nós, vão se arrepender. Agora eles estão se preparando para ir à guerra com o Irã. E isso não é apenas fora da fronteira, mas também dentro da fronteira. Segundo a televisão pública do Azerbaijão, o regime dos mulás do Irã está brincando com fogo. Se tal variante surgir hoje, se tal incidente ocorrer, se desejado, se eles agirem. Milhões de azeris no Irã têm esperado por um sinal há mais de 200 anos. Agora, antes de examinar o pânico dos mulás do regime e o fato de que o Azerbaijão é o único país que pode realmente destruir o Irã, vamos olhar para as preparações de guerra do Azerbaijão na fronteira iraniana. Porque o Azerbaijão pode se juntar à coalizão e ao Israel a qualquer momento. As Forças Armadas do Azerbaijão estão se preparando para lançar ataques de retaliação de precisão contra alvos iranianos nas próximas 24 horas, usando mísseis balísticos LORA fornecidos por Israel. Autoridades israelenses estão atualmente avaliando que o Azerbaijão poderia se juntar à coalizão e lançar um ataque ao Irã. De acordo com fontes israelenses com quem falei, Israel acredita que o Azerbaijão também poderia entrar na guerra. Em outras palavras, poderia juntar-se à coalizão atacando alvos iranianos. De acordo com avaliações de inteligência israelense relatadas pelo canal estatal de Israel, Canal 11, o Azerbaijão pode em breve participar de ataques contra o Irã. No entanto, se isso acontecer, o Azerbaijão não entrará na guerra sozinho. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Turquia, Bayraktaroglu, teve uma conversa telefônica com seu homólogo azeri esta noite em um momento de alta tensão entre Baku e o Irã. A Turquia tem obrigações de defesa vinculativas em relação ao Azerbaijão. Erdogan também teve uma longa conversa telefônica com Aliyev após os ataques. Isso nos dá pistas de que a Turquia também poderia intervir a qualquer momento para apoiar o Azerbaijão. No dia 6 de março de 2026, o Azerbaijão deslocou seu equipamento militar, incluindo sistemas de artilharia, em direção à fronteira iraniana. No entanto, não são os soldados na fronteira do Azerbaijão que o Irã teme. O verdadeiro perigo está dentro. Há 10 milhões e meio de turcos vivendo no Azerbaijão, mas há quase 40 milhões de turcos étnicos vivendo no Irã há muitos anos. Os turcos são o segundo maior grupo étnico no Irã. Na verdade, nenhum chefe de Estado além de mim visitou qualquer embaixada do Irã. Não apreciar isso, subestimá-lo e comportar-se como ingratos desprezíveis não traz honra a ninguém. Essas pessoas desonrosas, aqueles que perpetraram este ato de terror contra nós, vão se arrepender. A possibilidade de que o Azerbaijão possa organizar a população turca que vive aqui em caso de guerra e armá-la, causando agitação interna dentro do Irã, está mantendo os mulás acordados à noite. Isso porque a população turca no Irã está espalhada pelos pontos mais críticos do país, incluindo o aparato estatal. É aqui que reside o verdadeiro pesadelo do Irã. Hoje, estima-se que de 20 a 30 milhões de turcos azeris vivam entre a população de 88 milhões do Irã, a maior minoria étnica do país. A grande maioria está no noroeste, Tabriz, Ardabil, Urmia, Zanjan. Isso é bem na fronteira com o Azerbaijão. Por que isso é existencial? Há 5 razões. Primeiro, os turcos azeris estão presentes em todos os níveis do Estado: o exército, a inteligência, as instituições religiosas, o comércio. Rapé Ali Khamenei era de origem azeri. Há funcionários de origem azeri nos escalões superiores da Guarda Revolucionária, no parlamento e em instituições religiosas. Em um momento de ruptura, a mudança de lado pode ser muito rápida. Se o regime colapsar, de que lado essas pessoas estarão? Segundo, Tabriz é uma das cidades mais ativas em todos os protestos iranianos. O Movimento Verde de 2009, o aumento do preço dos combustíveis de 2019, os eventos de Massa Amini de 2022. Há um forte senso de identidade e sentimentos separatistas reprimidos. Em 2006, um jornal iraniano publicou uma charge depreciando os azeris, o que levou centenas de milhares de pessoas às ruas em Tabriz.
Terceiro, do outro lado da fronteira está um Azerbaijão independente, secular e rico, aliado a Israel e ao Ocidente, um modelo alternativo constante para os azeres iranianos. Após a vitória de Karabakh de 2020, uma onda de nacionalismo se fortaleceu entre os azeris no Irã. Em quarto lugar, há uma grande diáspora azeri vivendo em Teherã. Um movimento potencial não se limita à região fronteiriça. Ele se estende até a capital. Em quinto lugar, é uma das regiões mais industrializadas no noroeste do Irã. A infraestrutura industrial de Tabriz, produção têxtil, setor automotivo. A separação desta região seria um desastre econômico, e o Irã bombardeou um aeroporto civil bem ao lado desta região sensível em Nakhchivan. O momento não poderia ter sido pior. Este é um dos movimentos mais perigosos que ameaçam a integridade interna do Irã. Como resultado, o maior medo de Teherã foi desencadeado. Se os eventos saírem completamente do controle, dezenas de milhões de turcos azerbaijanos no norte do Irã poderiam mudar de lado, e isso poderia significar o fim do regime. Nazim Kaferov, um professor de turco azerbaijano, explicou por que o Azerbaijão está zangado com o Irã. Por 30 anos, o Irã tem atuado como uma espécie de linha de vida econômica, política, psicológica e, em certo sentido, militar para a Armênia, que ocupa 20% do território do Azerbaijão. A Armênia, com a ajuda de Teherã, destruiu completamente 65 das 67 mesquitas no Azerbaijão, que é aliado religioso e sectário do Irã, e usou uma como celeiro. Enquanto o Azerbaijão lutava uma guerra de 44 dias, o Irã forneceu passagem para que armas russas fossem transportadas para a Armênia. Enquanto o exército do Azerbaijão estava libertando seus territórios, o exército iraniano efetivamente obstruiu os soldados azerbaijanos. Após a vitória na guerra, o Irã tentou apoiar os separatistas em Karabakh, nomeadamente o PKK azerbaijano, com caminhões, mas esses caminhões foram bloqueados pelo Estado azerbaijano. Após a vitória, o Irã conduziu 4 exercícios militares na fronteira com o Azerbaijão em 3 anos para intimidar o Azerbaijão e frequentemente declarou isso durante esse período. Além disso, o Irã se opôs abertamente à abertura do corredor de Zangezur e continua a seguir essa política. Então, o que o Azerbaijão fez nas 2 guerras Irã-EUA mais Israel que ocorreram no último ano? O Azerbaijão convidou Massoud Pezeshkian, o recém-eleito presidente do Irã, para o país 2 vezes e o recebeu no mais alto nível. Durante a primeira guerra de 12 dias, nenhum tiro foi disparado do Azerbaijão para o Irã. Embora houvesse aqueles que queriam pressionar o Azerbaijão a fazê-lo, o Azerbaijão recusou claramente. De acordo com Nazim Kaferov, todas as reportagens que afirmam que o Azerbaijão apoiou Israel contra o Irã nessa guerra são falsas e provocativas, sem informações ou evidências para sustentá-las. O Irã está atualmente pressionado em 3 frentes ao mesmo tempo. Do sul, bombardeios pelos Estados Unidos e Israel. Sem marinha. 86% da capacidade de mísseis é ineficaz. Centenas de milhares de soldados presos no subsolo. Instalações nucleares danificadas. Do oeste, a OTAN derrubou um míssil iraniano no espaço aéreo turco. A Grã-Bretanha enviou um destroyer. A França enviou um porta-aviões. 3 potências europeias ameaçaram a ação militar. Do norte, o Azerbaijão está totalmente preparado para o combate. Tecnologia israelense. Apoio turco. O direito de retaliação está reservado. E subjacente a tudo isso está a fissura mais profunda na estrutura interna do Irã. Dezenas de milhões de turcos azeris. Raiva contra o regime. Colapso econômico. Uma ferida de divisão de 200 anos. A estratégia de Trump deve ser lida neste contexto, convocando os iranianos a retomar seu país, enviando mensagem ao IRGC para depor as armas, unir-se aos patriotas. A possibilidade de operações terrestres por grupos curdos. O bombardeio sistemático dos escritórios da Basij e das sedes do IRGC. Destruição pelo ar, mais colapso interno, mais pressão do norte. Dentro deste triplo aperto, a margem de manobra do Irã está diminuindo a cada hora. E o ataque a Nakhchivan marca o momento em que o Irã adicionou a frente norte a esta equação com suas próprias mãos. A ferida de 200 anos de Turkmenchai está sangrando novamente no campo de batalha de 2026. Mas desta vez, os poderes à mesa são muito diferentes. A Rússia, que dividiu o Azerbaijão em 1828, já não está em cena. A Turquia, Israel e os Estados Unidos ocuparam seu lugar. E essas potências conhecem muito bem as falhas étnicas do Irã dentro de sua estrutura interna. Mais um erro do Irã poderia desencadear uma tempestade do norte, e essa tempestade poderia ser muito mais destrutiva do que o bombardeio dos Estados Unidos no sul, porque o Azerbaijão não é um país comum.
É uma estrutura militar equipada com os sistemas de defesa aérea mais avançados de Israel e fortalecida pelo poder militar e a experiência de combate da Turquia. O Azerbaijão é um dos maiores fornecedores de petróleo de Israel, representando aproximadamente 40% do total de suas importações de petróleo. Israel, por sua vez, é a maior fonte de armas do Azerbaijão. Um pacote de defesa de 4 bilhões e 800 milhões de dólares. Defesa aérea Domo de Ferro. Drones Kamikaze Harop. UAVs táticos Orbiter. Mísseis balísticos LORA. Sistema de defesa aérea. Barak 8. O Azerbaijão é um dos primeiros países fora dos Estados Unidos a possuir o Iron Dome. Há um compartilhamento regular de inteligência entre os dois países, especialmente em relação ao Irã. Autoridades iranianas vêm dizendo há anos que o Azerbaijão se tornou a base de espionagem de Israel no Cáucaso. Isso não é inteiramente paranoia, mas uma preocupação estratégica real. O lado turco é igualmente forte. Uma nação, dois estados. Isso não é apenas retórica, mas uma realidade militar. Frota de drones, Bayraktar TB2. Sistemas de guerra eletrônica Aselsan. Exercícios conjuntos. Treinamento ao estilo da OTAN. Conselheiros militares turcos. Essa sinergia foi comprovada no terreno durante a Guerra de Karabakh de 2020. Os TB2 turcos e os Harops israelenses trabalhando juntos encerraram 30 anos de ocupação armênia em 44 dias. A Guerra de Karabakh de 2020 foi o primeiro grande teste dessa sinergia, e o resultado foi surpreendente. Israel e Turquia, dois países que normalmente têm relações tensas, até hostis entre si, formaram uma aliança militar de facto nos bastidores em torno do terreno comum do Azerbaijão. Este triângulo Turquia, Israel, Azerbaijão não é uma aliança formal. Não há pacto formal, nem estrutura de comando conjunta, mas há uma sinergia em ação no terreno, e essa sinergia está criando um aperto para o Irã. Na Guerra de Karabakh, sistemas de defesa aérea Pantsir de fabricação russa foram sistematicamente destruídos por drones. Em 2023, o Azerbaijão tomou o restante de Karabakh completamente. A Rússia apenas observou, incapaz de intervir. Então, o Irã violou o espaço aéreo da Turquia dentro de 48 horas e bombardeou o aeroporto civil do aliado mais próximo da Turquia. A força oposta? Tecnologia israelense mais experiência turca mais um exército que venceu 2 guerras mais o escudo Domo de Ferro. Subestimar essa equação é um erro fatal. Pode parecer interessante para você, mas a realidade é amarga para o Irã. O triângulo Turquia-Israel-Azerbaijão forma um triplo aperto para o Irã. Ataques de Israel e dos Estados Unidos no sul, o guarda-chuva da OTAN da Turquia no oeste e a capacidade militar do Azerbaijão apoiada por Israel no norte. Os ataques simultâneos do Irã em todas as direções apertam esse torno em vez de quebrá-lo. No entanto, enquanto a posição do Azerbaijão é clara em relação às ações do governo iraniano na guerra Azerbaijão-Armênia e nas 2 últimas guerras Irã-EUA mais Israel, 4 vantes do Irã estão atacando alvos civis, incluindo uma escola em Nakhchivan. E esta situação está agora em sua fase final. No atual cenário geopolítico, os planejadores militares têm vários cenários possíveis na mesa. No entanto, cada uma dessas opções leva a um impasse estrutural e desastre estratégico para a administração de Teherã. A primeira possibilidade que vem à mente é sempre a implementação de processos diplomáticos clássicos. Mas no momento em que os destroços desses mísseis atingiram o solo, esse limite já havia sido ultrapassado. O segundo e mais provável cenário é uma operação de retaliação limitada visando objetivos específicos, que é um dos cenários mais prováveis atualmente enfrentados pelos tomadores de decisão. O terceiro cenário, uma possibilidade mais dura e poderosa que mudaria completamente a dinâmica, é o lançamento de uma operação terrestre limitada. A atividade militar na região indica que esse movimento pode se tornar realidade a qualquer momento. As consequências de uma possível operação terrestre ou campanha aérea intensa têm o potencial de desencadear o quarto cenário, que é o mais destrutivo. E essa operação terrestre não precisa se originar do Azerbaijão, já que é altamente improvável que o Azerbaijão use essa opção. Se os incidentes militares na fronteira saírem do controle, milhões de azerbaijanos do sul que vivem no noroeste do Irã poderiam influenciar a equação. Esta enorme população tem sido esmagada há anos por crise econômica, pesadas sanções e políticas severas. Há uma enorme onda de raiva contra o regime que se acumulou e está pronta para explodir.
Uma potencial onda de desobediência civil começando nas ruas de Tabriz poderia rapidamente se mobilizar e se transformar em resistência organizada. Quando as rodas do sistema param de girar nas ruas, o caos começa. As forças de segurança iranianas, as estruturas de milícia ou a guarda revolucionária vão querer intervir de forma muito severa nesta situação. No entanto, suas forças mais elitizadas já foram deslocadas para a frente sul. As forças restantes estão esperando em abrigos contra possíveis ataques externos. Uma grande onda de revolta interna no norte criaria diretamente pânico nos corredores de Teherã. É militarmente insustentável para um Estado lutar contra seu próprio povo enquanto tenta defender suas fronteiras. Ao tentar criar uma ilusão de poder além de suas fronteiras, o regime dos mulás desencadeou diretamente a enorme falha demográfica interna, ou seja, a raiva reprimida de milhões de turcos do Azerbaijão do Sul. A equação na mesa agora está bastante clara. Enquanto a administração iraniana acumula forças em suas fronteiras e antecipa uma escalada militar, o verdadeiro grande risco geopolítico está crescendo rapidamente em suas próprias ruas e nos corredores das instituições estatais. A profunda fratura social criada por anos de políticas severas tem o potencial de se transformar em um ambiente de caos que poderia atravessar fronteiras com apenas uma pequena faísca. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e lembre-se de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por